Inicialmente, antes de palavra masculina, não se usa crase. Obviamente, nós usamos a crase sempre antes de palavras femininas. Se a crase é obrigatória antes de palavra feminina, que aceita o artigo a, e a anterior é regida de preposição a, antes de palavras masculinas nós não vamos usar. Podemos chegar lá a cavalo ou a pé. Conseguirei chegar a tempo. Cavalo e tempo são palavras masculinas, o cavalo, o tempo. Então, não admite o artigo a. Logo, a cavalo, em tempo, preposições, sem crase. Exceto quando houver uma palavra feminina implícita antes dessa palavra masculina que estiver no texto. Vou a Marechal Castelo Branco, mas não tenho aqui uma palavra feminina, porque Marechal ou Marechal Castelo Branco seria artigo o, palavra masculina, mas está implícita a palavra praça. Então, vou a praça Marechal Castelo Branco. Nessa situação, nós usamos a crase. Segundo caso, antes de palavras no plural generalizadas. Não podemos dar castigos a crianças. Não podemos dar castigo para crianças. Então, esse a é preposição. E crianças está generalizado. Por quê? Porque se tivesse especificado, definido, teria antes um artigo as. Aí não seria a crianças, mas a as crianças. Então, não podemos dar castigo a crianças. Esse crianças é genérico, a toda e qualquer criança, não uso a crase. Qualquer criança. Mas, se essa palavra feminina, plural, estiver definida pelo artigo as, não podemos dar castigo para as crianças, crianças específicas, que já é do nosso conhecimento, aquelas das quais estamos falando, aquelas do nosso contexto. Então, não podemos dar castigo às crianças. Nesse caso, usamos a crase. Outra situação. Não usamos a crase junto a outra preposição. A preposição da crase é sempre o a. Compareceu perante a juíza para esclarecimentos. Compareceu perante a juíza, palavra feminina que admite o artigo a. Perante é uma preposição que não é a, é perante. Então, compareceu perante a juíza para esclarecimentos. Eu não posso comparecer perante a juíza. Se eu não tivesse essa preposição perante, aí seria compareceu a juíza para esclarecimentos. Olhem, estamos enfatizando bem aqui o a o tempo todo, mas lembrem-se de que nós não fazemos essa repetição na leitura normal, tá? Nós dizemos assim, compareceu perante a juíza, mesmo que ele seja craseado na escrita. Exceto quando houver elipse da palavra feminina. Então, nós estamos falando de quê? Que nós não usamos crase quando há outra preposição que não o há no texto. A pobreza no Brasil iguala-se à de países mais pobres. O que aconteceu aqui? A pobreza no Brasil iguala-se
A de países mais pobres. A pobreza. Recuperei a palavra, né? Não repeti na escrita, porque ela está muito próxima da palavra países no texto. Então, ficaria muito repetitivo se eu colocasse a pobreza no Brasil iguala-se à pobreza de países mais pobres. Então, eu teria o mesmo radical 3 vezes. E nós não fazíamos isso na escrita. É uma, no máximo 2, né? Então, aqui, nós deixamos essa palavra subentendida, essa palavra elíptica, a pobreza no Brasil iguala-se à pobreza de países mais pobres. Então, há uma exceção, nesse caso, para a preposição com crase. Outro caso. Antes de números, normalmente, nós não usamos crase. Um acréscimo de 10 a 20 centímetros no tamanho da peça varia de R$ 120 a R$ 150 reais a faixa de preço. Então, aqui nós temos números 10 a 20 centímetros. Varia de R$ 120 reais a R$ 150, preço. Numeral também. Então, um acréscimo de 10 a 20, sem crase. Varia de R$ 120 reais a R$ 150 reais, sem crase. Por quê? Porque as preposições estão antes de numerais. Os numerais não admitem o artigo a, então não posso ter crase. Exceto se houver especificação. Os pontos foram dados às 3 primeiras alunas. Repetindo para esclarecer, não usamos a crase antes de numerais. Mas, se esse numeral for específico, o mesmo caso que nós vimos há pouco da criança. As crianças não têm crase, mas as crianças, que nós já sabemos quais são, têm crase. Os pontos foram dados a 3 alunos, não tem crase, mas os pontos foram dados às 3 primeiras alunas, que nós já sabemos quais são, aí sim, excepcionalmente, usamos a crase.